Marcos 4, versículo 3. Ouvi. É o Senhor falando. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. A semente caiu no caminho, vieram as aves do céu e a comeram. O que era a semente nessa parábola? É a palavra do Senhor. Lá em Lucas 8, se não me engano, em Lucas 8, está dizendo que a semente caiu e ainda foi pisada. Ainda foi pisada, a palavra ainda foi pisada. E as aves do céu a comeram. A palavra do Senhor nunca é inútil. A semente do Senhor sempre tem utilidade, serve para alguma coisa. Nesse caso, serviu de alimento para as aves. Prosseguindo, irmãos. Versículo 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em terra boa, em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. Essa palavra, todos nós conhecemos essa parábola, já ouvimos, acho que mais do que isso. Né? E é bem simples até de ser compreendida, porque o Senhor mesmo explica a parábola logo mais para frente. E vamos lá, vamos seguir no versículo 14 agora. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entram, sufocando a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Irmãos, quantas vezes nós mesmos nos identificamos com cada um desses solos em que a semente foi semeada, em que as sementes caíram. Quantas vezes a palavra caiu no nosso coração, veio a palavra do Senhor e não frutificou. Veio, entrou aqui, saiu ali, não frutificou. Então, quantas vezes ela veio, a gente falou, puxa vida, que palavra, que bênção, que maravilha. E logo ela perdeu a força. Quantas vezes os nossos afazeres, a nossa atividade, os nossos cuidados com a vida, as preocupações, as dificuldades, tiraram a palavra, tiraram a semente do nosso coração. Quantas vezes, irmãos, o Senhor nos mostrou o caminho. Falou, vai por ali. Você ouviu bem? Vai por ali. Ouviu? Ouvi. Mas eu fui pelo outro lado. Quantas vezes nós não fizemos isso? Antes de estarmos aqui na casa do Senhor, e até estando na casa do Senhor, muitas vezes nós fazemos isso ainda. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nós que estamos aqui, eu e você, nós ouvimos a palavra do Senhor, gostamos de ouvir a voz de Deus, nós gostamos de estar na casa do Senhor, nós gostamos de sentir que os irmãos nos amam. Não é verdade?
Nós nos amamos. Nós gostamos de dar atenção àqueles que necessitam. Aqui dentro da casa do Senhor, às vezes as pessoas procuram para conversar, para dar uma palavra. Nós gostamos de dar um abraço, de receber até um aperto de mão, até um olhar. Aquele olhar terno, assim, um olhar um olhar carinhoso. Receber oração. Aqui na casa do Senhor. Mas quando nós saímos lá fora, volta tudo. Ou melhor, volta não, continua tudo igual. Continua tudo igual. As nossas lutas são as mesmas, as nossas aflições são as mesmas, a tristeza é a mesma, às vezes até aumentou a tristeza. E a nossa paz não vem, a nossa paz só tinha aqui dentro, da porta para dentro. Saiu daqui, já fica com angústia, fica com aflição, acaba com a paz. Acaba a palavra. Até aquele parente seu lá que fala assim, você foi de novo na igreja? Nem parece. Olha como você está aí. Todo agitado, todo nervoso, todo angustiado, todo necessitado. Nem parece que você foi na igreja hoje. E você ainda quer que eu vá lá? Que eu vou perder meu tempo na igreja? Então, muitas vezes a semente caiu no nosso coração, na nossa terra, e não conseguiu brotar. Muitas vezes, não é, irmãos? Mas, vamos voltar lá. Marcos 4:3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Quem que é o semeador? Era Jesus. Podemos dizer que era Jesus. Não é verdade? Aí no versículo 4 tem mais um detalhezinho. Parte da semente caiu junto do caminho. No versículo 5, outra parte caiu sobre pedregais. No versículo 7, outra parte caiu entre os espinhos. No versículo 8, outra parte caiu em boa terra. Caiu. A semente não foi plantada, ela caiu. Acho que existe uma pequena diferença entre plantar e derrubar. Ela caiu. A semente caiu. Simplesmente caiu. Irmãos, nós podemos tirar aqui a mão do semeador, as mãos do semeador, as mãos de Jesus, estavam tão cheias de sementes, essa é a imagem que a gente vê, cheia de semente, que elas caíram pelo caminho. Jesus estava tão cheio, tão pleno do Espírito, a palavra estava nele completamente, que a semente caía dele. E as nossas mãos? Será que as nossas mãos têm a semente do Senhor? Será que onde nós passamos, nós derrubamos a semente? Muitas vezes nós podemos derrubar a semente e ali ser um solo fértil. As pessoas falam, você é diferente. Por que você é diferente? A minha semente caiu naquele coração. Nós temos que usar as sementes do Senhor. E Jesus estava tão cheio de poder, por onde ele passava a semente da palavra caía. Jesus pregou para multidões. Curou muitos enfermos, deu vista a muitos cegos, curou leprosos, libertou endemoniados, perdoou os pecadores, e a semente ficava pelo caminho. Por onde ele andava, a semente caía, porque transbordava dele. Por onde quer que ele fosse, a semente ia caindo. Solos áridos, sobre pedras, sobre espinhos, e em terra boa e fértil também. Terras que estavam preparadas para receber a semente do Senhor. E nós temos sementes na nossa mão para que elas possam cair.
Você já deixou o Senhor preparar o seu coração para receber a semente dele? Como está a terra do teu coração para receber a semente do Senhor? Que o nosso coração esteja sempre pronto para receber a palavra, a semente, e deixar que ela germine, deixar que ela cresça, que ela frutifique. Que possamos nós também, irmãos, arar a terra do nosso coração, limpar, tirar todas as ervas daninhas, tudo aquilo que sufocaria a semente, nós possamos tirar isso, para que a semente que vai cair em nós cresça também. Prosseguindo, irmãos, Marcos 4, 26, uma outra parte que faz parte também dessa parábola, eu acho que faz parte também, a parábola da semente, que é do reino. Marcos 4, 26 diz: e dizia, é o Senhor falando mais uma vez, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Lançasse a semente. Como é que está dito aí? O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Existe uma diferença entre lançar a semente e deixar a semente cair. Quando você lança na terra, você já está lançando, você sabe onde ela deve cair. Você sabe o terreno que você está jogando a semente. Esse homem, ele lançava a semente na terra. Essa semente não caiu. Essa terra estava preparada para receber a semente. E a terra era boa. Tanto é que o homem, o que aconteceu? Foi dormir, foi se levantar, de noite ou de dia, a semente vai brotar, vai crescer. Não sei como que ela vai fazer isso, qual que vai ser o processo, quanto vai demorar, se vai ser agora, se vai ser depois, mas eu sei que ela vai crescer, que ela vai germinar, que ela vai brotar e que ela vai dar frutos. Quem que é este homem que está plantando isso? É o próprio Deus, que prepara o nosso coração, que vê quando o nosso coração está realmente pronto para receber a palavra. E ele vai e lança a semente. No versículo 27 diz que ele não sabe como, não sabendo ele como, mas com certeza ele sabe. Por quê? Porque o brotar, o germinar de uma semente é uma maravilha de Deus. É um milagre do Senhor. É um milagre do Senhor, não é verdade, irmãos? Não é que pode uma coisinha daquela pequenininha virar uma planta, dar frutos. Como que pode isso? Só Deus mesmo. Só Deus pode fazer essas coisas. E quando a espiga se enche de grãos, ele vai lá e acolhe. E planta outra. Porque ele sabe que aquela terra está pronta para receber mais e mais do Senhor. Tudo no tempo de Deus. Como está a nossa terra, irmãos? Como está a terra do nosso coração? Você já recebeu várias sementes. Mas existe uma semente principal, que está no teu coração, que está no meu coração. É a semente do Espírito Santo. Essa é a semente principal da nossa vida. É a semente do Espírito Santo. E essa semente vai dar frutos também. Vai dar o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22, nós vemos que o fruto do Espírito Santo, o que é? É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Eu vi uma vez uma pregação, irmãos, que o pastor falou assim, que cada parte do fruto do Espírito é decisão nossa. Cada parte do fruto do Espírito é decisão nossa. Nós decidimos amar, nós decidimos ter alegria, porque as circunstâncias muitas vezes fazem com que nós fiquemos tristes. Não, nós vamos ser sempre alegres. Nós decidimos amar, mesmo que a pessoa me machuque, me bata, eu a amo. Nós decidimos ter paz, nós decidimos ter longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Depende de nós. O fruto do Espírito está dentro de você. O fruto do Espírito está dentro de você. Depende de você deixar que ele frutifique, que ele floresça, que ele cresça e que ele transborde e que através dele você possa entregar mais sementes. Qual dos grãos do Espírito Santo mais se desenvolver em você? Você tem lutado para que todo o fruto do Espírito tome conta do teu coração? Às vezes nós esquecemos disso, né? Vê uma tribulação, já fica triste, fica angustiado, uma coisa assim, uma luta. Você tem espalhado a semente da palavra por onde tem passado? É difícil, né, irmão? Eu estou falando de vocês, não estou falando de mim, tá? Sou perfeito. Mas é difícil, irmãos, a gente fazer... Falar aqui até que é fácil. A gente leu aqui, né? Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem mais? Eu quero é mais. Não, isso já é bem complicado para nós mesmos, né, irmãos? Mas tudo que o homem semear, isto também ceifará. Semeie cada vez mais a palavra do Senhor, irmão. Semeie mais amor. Quanto mais amor você semear, aquele homem que lançou a semente, o Senhor que lançou a semente no seu coração, vai te dar muito mais do que você possa imaginar. E Ele há de investir muito mais em nós, quando nós deixarmos a semente que Ele colocou no nosso coração frutificar, quando nós limparmos o nosso coração, limparmos o terreno, para que o fruto do Espírito se espalhe dentro de nós, tira todas aquelas ervas daninhas que atrapalham. Ele vai investir muito mais. Quando a nossa terra estiver realmente fértil e preparada, de acordo com a vontade do Senhor, Ele há de nos abençoar cada vez mais. Amém, irmãos? Vamos guardar essa palavra, que a semente do Senhor em nossos corações frutifique e que nós possamos entregar da semente dele para outras pessoas, que sejamos nós semeadores de amor, semeadores da palavra do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar.